Estamos voltando, né? Então, aqui vocês estão falando do CID-10, é que no CID-10, e o que tem dentro do conselho é o que nós podemos usar, gente. Nós não temos como falar de doenças. Então, o que o manual do conselho estabelece é aquilo que a gente pode fazer. Porque tudo que está decidido no conselho é o que nós podemos de verdade trabalhar, tá? Bom, então aqui vocês estão vendo em relação ao atestado, sim, aí vocês podem usar o que está descrito no Conselho Federal, tá? A gente não pode ficar criando nada e inventando nada, nós não podemos usar nome de doença, né? Então você não pode falar que o paciente tem perda auditiva induzida por ruído, porque isso é o nome de um quadro que é considerado doença, tá? Então, as finalidades vocês estão vendo aqui e o que ele tem que ter. Para que esse atestado é, tá? Qual é o registro do sintoma, característica ou a condição fisiológica, fonoaudiológica, né? Aí eu tenho o CID-10. Os registros, eles devem ser corridos, separados pela pontuação, sem uso de parágrafo. Isso significa que você não vai fazer um texto organizado, como é normalmente uma carta, um outro tipo de relatório. Você vai descrever de forma seguidinha tudo o que você encontra. Relatório ou laudo, né, fonoaudiológico, ele é mais complexo e completo. Ele tem um caráter de uma investigação científica, ele parece um estudo de caso. E aí você vai descrevendo tudo o que acontece com esse paciente, tá? Então, quem ele é, de onde ele veio, qual é a informação que traz, qual é a constituição da família, os exames que ele trouxe, o que falavam. E aí, os resultados do que você encontrou no seu processo de avaliação audiológica. Então, ele é longo, ele não é curtinho. No ano passado, eu recebi um relatório de uma psicopedagoga excelente. Foi um relatório espetacular, porque ela falava de cada exame que ela tinha, cada teste que ela aplicou, o que ela tinha encontrado e como é que ela interpretava aquele resultado. E no final, ela fez uma interpretação geral do quadro inteiro. Então, foi um relatório muito substanciado, assim, muito bom. Eu acho que a gente tem que ter relatórios dessa natureza, né? Então, um relatório de exame fonoaudiológico tem que ser um exame, um relatório mais completo. Então, aqui eu estou dizendo o que eu disse agora há pouco, né? Tem que identificar a descrição do porquê que o paciente veio, quais são os procedimentos que você fez, qual é a análise que você usou e qual é a conclusão que você chegou após a sua avaliação. O parecer. O que é um parecer? O parecer é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal. Então, por exemplo, esse paciente tem condições de acompanhar a segunda série do ensino fundamental? Então, vamos saber, vamos analisar, estudar, olhar todos os dados que você tem sobre esse paciente e você vai dizer no final, você vai expor os seus motivos, o porquê que você acha que sim ou que não, e vai concluir qual é a orientação que você daria naquela situação. Quando a gente faz uma audiometria, na verdade, a gente acaba não fazendo um laudo audiológico, porque a gente não tem esse parecer tão substanciado. A gente simplesmente interpreta os resultados, né? A gente emite um parecer sobre aquele exame que foi feito por você, né? Lembrar que a audiometria é uma situação em que a gente pode observar e registrar respostas auditivas para uma situação muito controlada e, a partir daí,
inferir se esse paciente tem um sistema auditivo íntegro ou não. Os resultados que a gente obtém, né, permitem que a gente especifique grau e tipo de perda, tá? Então, quando a gente pensa no que o fonoaudiólogo tem que fazer, uma das atividades importantes que ele tem que fazer é interpretar os resultados, tá? Então, não basta você administrar o exame, diagnosticar, identificar o paciente, identificar o problema dele. Mas você também tem que interpretar esses resultados, dizer o que você pensa, acha sobre aqueles dados que você obteve. Lembrar que também faz parte do nosso trabalho pensar nos possíveis efeitos que essa perda auditiva pode ter sobre o comportamento auditivo do paciente. Isto é da nossa área, né? Pensar que alguém que tem uma perda auditiva de 70 dB, qual é o impacto que isso tem sobre a comunicação, sobre a qualidade de vida, sobre a vida social dele, a vida de trabalho dele, a vida da escola desse paciente, dessa criança. E isso a gente pode escrever, né? Isso a gente tem pleno direito de escrever, porque é nossa competência plena, né? A gente sabe melhor do que ninguém, deveríamos, pelo menos se não sabemos, deveríamos saber qual o efeito que um problema de audição traz sobre o comportamento auditivo e sobre a comunicação de uma pessoa, né? Então, a gente pode chamar atenção para essa questão. Lembrar que quando eu faço determinação de limiar tonal por via aérea, e quando eu faço a pesquisa do LRF ou do SRT, eu estou analisando sensibilidade auditiva, tá? Eu estou podendo estabelecer o grau da perda. Então, eu posso dizer assim, qual é o limite que esse paciente ouve e não ouve, né? Eu posso traçar esse limite. E eu posso, depois de pensar, qual é o impacto que isso tem na qualidade de vida dele. Quando eu estou fazendo medida da via óssea, eu posso diferenciar o tipo de perda. Então, eu posso dizer em que lugar do sistema auditivo o problema está acontecendo. Então, veja a diferença. Aqui é o quanto ele escuta, que não tem nada a ver com o tipo de perda. Porque eu posso ter um condutivo com perda grande ou pequena, um neurosensorial com perda grande ou pequena e um misto com perda grande ou pequena. Então, o fato de ter uma perda maior ou uma sensibilidade auditiva muito prejudicada, isso não tem uma relação direta com o local onde o problema está acontecendo, tá? Existem alguns parâmetros, algumas situações que a gente espera, mas não tem essa garantia. Quando eu falo em imitância acústica, eu não posso fazer nenhuma associação do resultado da imitância com o grau da perda, e nem com o tipo de perda, tá? Porque é um estudo completamente diferente. Ele me ajuda a pensar assim, qual será a razão deste problema de orelha média? Como é que essa orelha média está funcionando em termos de mobilidade, em termos de qualidade de transmissão de sinal? Eu não sei se o sujeito ouve ou não ouve. A imitância acústica não me dá essa informação. E também não é porque eu tenho uma imitância mostrando uma alteração de orelha média que eu tenho a certeza que esse paciente tem um problema só condutivo. Ele pode ser um neurosensorial com um problema de orelha média. Então, a imitância estuda coisas diferentes do que estuda a audiometria tonal. O IRF, ele está relacionado com a perda auditiva. Quando eu faço a medida do IRF, eu tenho uma estimativa do problema da comunicação, que vai ser maior nas pessoas que têm perda maior. E pode ser menor em pessoas com perdas auditivas menores. Por que eu usei esse pode ser tão cuidadoso? Porque eu tenho questões cognitivas, eu tenho questões emocionais, tenho questões neurológicas que estão envolvidas nesse sujeito, né? Então, eu posso ter um paciente que tem audição em 10 dB nas duas orelhas
e que tem um IRF muito ruim. Se eu tiver associado a isso um quadro, como por exemplo, sei lá, de uma deficiência mental ou de um Alzheimer, eu posso, não existe uma relação direta entre ter um problema de comunicação, um problema de ter um péssimo reconhecimento de fala e a garantia de que a audição está alterada, tá? Eles são expectativas, mas não são obrigatórios, tá? Então, aquilo que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi, não sei vocês, problemas de orelha média, você tem IRF bom. Problema de neurosensorial, IRF é pior. Se for retrococlear, é pior ainda. Não existe esta relação, tá? Eu posso ter um sujeito que tem problema de orelha média, mas tem deficiência mental, por isso ele tem um reconhecimento de fala ruim. Tá? Não é só a questão do tipo de perda e do grau da perda. Tem a ver também com as funções mentais superiores, que eu tenho que levar em consideração nesses casos. Então, eu posso inferir os resultados. O que eu posso fazer? Comparar o que eu encontro com a normalidade, né? Que é o que a gente faz quando faz a classificação da perda auditiva. Uma questão importante tem a ver com a notação gráfica, né? Então, o audiograma, ele tem um desenho próprio, específico, ele tem que ser desta maneira, ele tem que ser desenhado desta maneira. Eu vou mostrar para vocês alguns modelos, né? Então, aqui o que a gente usa aqui na clínica, tá? Vocês estão vendo o gráfico e aqui onde você pode anotar as informações que você obtém na medida da audiometria vocal da nova audiometria. E aqui, segundo a recomendação da ANSI de 1978, que foi revisada em 1986, o audiograma ele tem que ser construído desta maneira, tá? Isso significa o quê? Que cada linha dessas verticais representa uma oitava. O que é oitava? A oitava é uma frequência que a seguinte dobra o número de ciclos da anterior. Então, se você lembrar, 250 é o do 500 é o dobro de 250, 1000 é o dobro de 500, 2000 é o dobro de 1000, 4000 é o dobro de 2000, tá? Então, eu tenho que ter um determinado intervalo. E qual é o intervalo que isso foi determinado internacionalmente? Que vocês estão vendo que eu pintei em amarelo, que o espaço entre uma oitava e outra, entre, por exemplo, 500 e 1000, deve ser o mesmo de 20 dB, tá? Então, nas linhas horizontais, eu tenho a intensidade, nas verticais, eu tenho a frequência. A gente diz que o audiograma representa as respostas de um paciente da frequência em função da intensidade, tá? Frequência, oitava, hertz. Intensidade, dB, tá? Então, o desenho de um audiograma, ele deve representar nas verticais as oitavas e nas horizontais os dBs. E aí, o espaço, né, a distância entre uma oitava e outra, deve ser igual à distância entre 0 e 20 dBs, 20 e 40 dBs, 40 e 60 dBs. Tá? Isso é padronizado internacionalmente. Aqui vocês estão vendo o desenho de um audiograma conforme o padrão internacional. Então, você tem aqui representando 20 dBs e aqui as oitavas, 125, 250, 500, 1000, 2, 4 e 8. As oitavas que representam, vamos pensar assim, meia oitava, elas estão aqui nessa linha pontilhada, se mostrando então com valores menores. Aqui embaixo, os níveis de mascaramento efetivo que foram apresentados na orelha não testada. Aqui, a condição do teste aérea e óssea,
É aqui a orelha que você está testando. Aqui você tem os símbolos que são usados internacionalmente para as respostas da audiometria, a notação gráfica, quando você está trabalhando com resposta presente e com resposta ausente. A gente já chegou a ver isso na audiometria tonal, né? Mas é importante saber qual é o símbolo para usar o símbolo correto, tá? Então, aqui vocês têm orelha esquerda, orelha direita, e aqui quando a orelha não está especificada, tá? E aqui, ausência de resposta. Uma outra coisa que a gente também vê, por exemplo, nesse modelo aqui, que eu também já discuti isso com vocês, é você ter uma informação sobre qual foi a técnica que foi usada durante o teste, se foi uma técnica convencional, ou se você precisou usar alguma técnica especial, né? VRA, audiometria condicionada, ou audiometria de observação, qual fone que você usou, qual é o equipamento, o fone que você está usando, qual é a confiabilidade desse resultado e qual é a validade dessas informações que você coletou, tá? Isso é importante até para quem lê o resultado poder julgar se pode confiar na informação que o paciente deu. Aqui, o boneco do Fowler, que a gente chama, porque ele tem na cabeça, né, o olho direito um círculo com a via óssea aqui do lado apontando para a esquerda, aqui o olho esquerdo um X representando a orelha esquerda e a via óssea, e aqui embaixo a forma como ele aparece no audiograma. Então, o audiograma ele pode ser interpretado de várias maneiras. Segundo, o local da lesão no órgão auditivo. Segundo, o grau, magnitude da perda. Segundo, a configuração. E segundo, a habilidade do reconhecimento de fala e as possíveis implicações que isso tem no processo de comunicação do paciente. Então, o que mostra um audiograma? Mostra a diferença, né, das áreas em que o paciente não consegue ouvir com aquilo que ele consegue ouvir. Então, este aqui a gente pode chamar de 0 dB NS, né? Porque é a partir desta linha que esse paciente começa a escutar. Então, aqui está mostrando na orelha direita e aqui na orelha esquerda o que ele não pode ouvir e o que ele pode escutar. Então, esse gráfico que a gente desenha delimita essas duas áreas, né? E a gente sabe que o efeito disso sobre a habilidade de se comunicar, de falar, de trabalhar, de viver em situações sociais, às vezes se complica à medida que essa linha vai descendo aqui mais para baixo. O Hodgson, que é um autor que eu gosto muito, ele tem um livro, ele já é mais antigo, de 1980, ele tem um livro interessante de audiologia e ele diz que a interpretação da bateria de testes ou dos exames audiológicos requer o entendimento do propósito dos testes realizados, de como eles foram administrados e o que eles significam. Então, quando você faz uma tonal, o que você está buscando? E como é que você fez esse exame? Requer o conhecimento de fatores auditivos e não auditivos que, combinados com a eventual perda auditiva, podem determinar o handicap resultante. Requer conhecimento sobre como classificar a perda auditiva segundo tipo, magnitude e configuração. Requer conhecimento sobre a inter-relação dos testes e sobre como resolver e detectar resultados incoerentes. Então, às vezes, como é que você resolveu uma situação de um paciente que você percebe que parece que ele é um simulador? Como é que você resolveu esse problema? Que recurso você usou, que teste você usou, de que forma você avaliou para poder responder essa questão? Para o Lloyd, o grau da perda é o resultado do grau de desvio da audição, sensibilidade e outras habilidades auditivas,
interagindo com uma série de outros fatores. Quais são esses outros fatores que ele fala? A idade em que a perda se instalou, a idade que ela foi detectada e em que a gente começou a intervenção, a duração do problema, o tipo de doença e os fatores associados a ela, os fatores familiares e a resiliência das habilidades compensatórias ou adaptativas, ou seja, qual é a capacidade que o próprio sujeito tem de superar as dificuldades que ele tem. Isso é muito importante, né? Porque um sujeito que entrega os pontos ou é um sujeito que briga e luta para mudar a situação que ele vive. Isso tudo vai fazer diferença no resultado final do exame. E aí, uma das grandes confusões que a gente tem quando fala em avaliação audiológica, em resultados, etc., tem a ver com a expressão grau normal e audição normal, né? Muitas vezes a gente está conversando sobre laudo e os alunos falam assim, como que eu posso dizer que o paciente é neurosensorial de grau normal? Falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você está medindo tipo, você está comparando a aérea com óssea. Quando você está falando em grau, você está medindo a média tritonal. Então, você não está olhando óssea, você está olhando só a aérea. Mas qual é a diferença em ter grau normal e ter audição normal? O que isso representa, né? Na verdade, o que representa são resultados de pesquisas. Eu vou pular para esse aqui, depois eu volto. O que esse gráfico representa? Ele representa a curva de audibilidade mínima que foi obtida num estudo de uma população normal, em valores estatísticos. Isso aqui não é absoluto, né? A gente tem que lembrar que existem pessoas que ouvem exatamente nesta linha e são normais, e tem pessoas que ouvem menos do que esta linha, também são normais, e tem pessoas que ouvem um pouco mais acima desta linha e que também são normais. Então, quando a gente fala em audição normal, são valores de referência, valores obtidos a partir de estudos realizados com grandes amostras, grandes grupos. É como se eu montasse aqui em São Paulo uma pesquisa e fosse medir a audição de pessoas entre 20 e 29 anos, sem passado de otite, de infecção de ouvido, de problemas outros, e a partir daí eu estabelecesse o que é normal para a população de São Paulo. Mas não vai ser assim, 10 sujeitos, eu tenho que fazer 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Eu tenho que ter uma amostra representativa dessa população. Então, o que aconteceu? O Beasley, ele fez um estudo, lá em 1900, acho que foi 34, 40 e pouco, numa grande amostra de indivíduos jovens, e eles todos fizeram avaliação audiológica, né? Obtiveram-se os limiares mínimos de sensibilidade auditiva em várias frequências, e em valores de nível de pressão sonora. Por isso que eles têm isto aqui, né? Esta curva, que é diferente, porque a nossa sensibilidade auditiva é diferente de acordo com a frequência. A partir dessas medidas, se estabeleceu nos Estados Unidos o primeiro padrão de referência para audiômetros, e se estabeleceu o 0 dBma, tá? Então, o que eles fizeram? Pegaram esta curva, transformaram numa reta e chamaram isso de 0 dBma. Ficou o valor de referência, tá? Então, quando eu falo em audição normal, foi o produto desse estudo do Beasley que mostrou que existe uma variabilidade de limiares em torno de mais ou menos 25 dB. Ou seja, eu tenho gente que tem o valor, ele estabeleceu, como pensando junto aqui, um valor médio de 0 dB de audição, que virou 0 dBma, mas ele tinha pessoas que ouviam menos do que 0 e ouviam mais do que 0.
Então, na verdade, eu tenho uma faixa de audição normal. É mais ou menos como o 90-110 da psicologia, quando você faz medida de QI, aqueles testes que hoje nem se fala muito nesse tipo de material. Mas lembrar, então, que a gente não é que todo mundo que é audição normal está ouvindo com a mesma intensidade. Existe uma faixa de normalidade. E, na verdade, o que o Beasley fez não foi estabelecer um valor médio, ele fez um valor que a gente chama de mediana. Ele pegou os 4.000 pessoas que ele avaliou e pôs em fila, porque ele fazia audiometria de 1 em 1 dB. Vocês imaginem o tempo que isso demorava e o quanto isso foi criterioso em termos de medida. Então, ele pôs as 4.000 medidas em ordem crescente, daquele que escutava a menor quantidade para aquele que escutava a maior quantidade, sendo que todos eram indivíduos com audição normal. Quando chegou no sujeito que era 2.000, o sujeito que representava o número 2.000 dessa medida, nessa escala crescente, né, nessa escala de valores, foi estabelecido como 0 dB. Tá? Então, você tem gente que é normal para menos e gente que é normal também para mais. Por isso que ele diz que é uma variabilidade em torno de 25. Tá? E quando a gente trabalha com o audiograma, deixa eu pegar o audiograma. Aqui, ó, a gente tem os valores, não tem? De 10 a menos 10. O 0 representa exatamente essa linha que foi o número da mediana. E os menos 10 até o mais 15 é a faixa da normalidade. Então, eu tenho aqui, dura desenhada, a faixa da normalidade. A faixa da normalidade é esta, de menos 10 até mais 15. Isso representa o normal. Quem está abaixo disso tem perda auditiva. Então, se eu tenho um sujeito que é diferente, quando a gente for falar de grau, do estabelecimento desta situação. Então, isto é valor de referência, é estudo estatístico, não está preocupado com o efeito da perda auditiva sobre a comunicação. Então, vamos ver que quando você for trabalhar com as questões da comunicação, eu vou estar preocupada com outras informações, que não estas. O que eles também mostraram, né? Comparando os trabalhos do Beasley com o do Davis, do Fowler e do Goodman, eles também encontraram valores muito semelhantes, que a população de audição normal para pessoas jovens, ela está entre menos 10 e mais 15, tá? O Davis e o Fowler dizem a mesma coisa, o Goodman também diz, mas ele pensa em média de frequências, enquanto que o Davis e o Fowler não, eles concordam com os trabalhos do Beasley, tá? A partir destas informações, se estabeleceu este quadro que estabelece o mínimo de audição, sensibilidade auditiva e o campo tonal das pessoas. Então, uma coisa é falar em audição fisiologicamente normal. O que é audição fisiologicamente normal? Esta. Tá? Outra coisa é falar em grau de audição normal. O grau de audição normal é produto de uma média estatística de 3 frequências, que são consideradas as mais importantes para você ter uma boa comunicação. Então, vocês estão vendo que lá na audição fisiológica normal, eu estou pensando em valor de referência. Quando eu estou falando em grau de audição, eu estou falando em comunicação. Estou falando em conversar, escutar, entender, trocar informações que dependam da informação que chega pelo sistema auditivo. Então, qual é o efeito que um problema de audição traz para isso? Então, o que é considerado normal para a via óssea? Bom,
Se 15 dB é o considerado normal para a via aérea, né, de menos 10 até mais 15, a mesma situação vai acontecer na via óssea, tá? O Silman e o Silverman, que são dois autores que eu gosto muito, que eu uso muito, eles consideram que são normais limiares ósseos quando eles estão iguais ou melhores que 15. Isso vai ter implicação na hora da classificação do grau do tipo de perda auditiva. O Portimão, o Michel Portimão e a Claudine Portimão, que são dois franceses, eles já estabelecem esse valor para 20 dB para via óssea. Aqui no Brasil, a gente adotou, via Conselho Federal, o valor de 15 dB/NA para via óssea também. Então, lembrar que testes de logaudiometria mais medidas de sensibilidade, elas me dão uma estimativa das dificuldades da comunicação que podem ser esperadas a partir da perda auditiva. Isso é muito importante, gente. Nenhum paciente quer ouvir buzina de caminhão, não quer ouvir barulho de moto, não quer ouvir o pessoal do andar de cima ficar pondo prego na parede de noite. As pessoas querem se comunicar e é aí que é o impacto do problema da audição. A interpretação da bateria de teste mais a observação do comportamento auditivo, elas vão me permitir estabelecer se eu preciso fazer outros testes, que testes são importantes que sejam feitos para eu poder dar acompanhamento para esse paciente, para eu poder continuar o quadro dele. Então, vamos começar pensando na classificação do audiograma segundo o local da perda, que eu acho que é o mais fácil. A gente usa o manual do conselho, já mudou até, tá? Ele está em outra cor agora, tem um mais atualizado, tá? Esse aqui já está desatualizado, mas o conteúdo interno mudou muito pouco, tá? Mas é só entrar no site do conselho e fazer esse é laranja, isso mesmo. E e baixar esse arquivo, porque está prontinho para todo mundo ler e acompanhar, né? O Tratado de Fonoaudiologia também é um livro que traz o material, né, que traz interpretação de exame. O Tratado da Santa Casa, eu escrevi um capítulo sobre interpretação de exame. Então, é um assunto que a gente tem procurado falar muito na audiologia para ver se um dia as pessoas conseguem entender como elas devem usar e como é que deve ser feito. Apesar de já melhorou muito nos últimos anos, mas até uns 10 anos atrás era punk a situação aqui na nossa área. Para eu estabelecer local da perda auditiva, eu preciso comparar limiar de condução óssea com limiar de condução aérea. E aí eu vou poder diferenciar as perdas auditivas, condutivas, neurosensoriais e as mistas. Eu vou poder classificar o tipo de problema. Eu posso dizer assim, em que local do sistema auditivo, se é no sistema de transmissão ou se é no sistema de neurosensorial, ou se é um problema que está atingindo os dois sistemas, que está acontecendo o problema de audição desse meu paciente. Quando eu chamo de condutiva, são aqueles casos que eu tenho alteração de orelha média ou externa, são casos potencialmente corrigíveis, né? São quadros que podem ser tratados, muitas vezes com medicamentos, outras vezes com cirurgia. O paciente, em geral, tem perda apenas na sensibilidade auditiva, e se ele não tem problemas cognitivos, neurológicos ou psiquiátricos, ele não costuma ter problemas de habilidade de reconhecimento de fala. Então, nas perdas condutivas, a gente tem um problema que acomete essa região que está toda em amarelo aqui, nessa figura. Como é que o Silman e o Silverman definem, né, ou estabelecem os critérios para determinar se um sujeito tem problema condutivo? Primeiro, os limiares de condução óssea vão estar dentro dos limites de normalidade, menores ou iguais a 15 dB. Se vocês olharem nesse audiograma aqui,
Todos os limiares estão ou em 0 ou até 10. Existe um gap aéreo ósseo de 15 dB ou mais, olha lá. O gap está aqui, né? Só aqui na frequência de 2 que não. Os limites da condução aérea estão fora dos limites normais, são maiores do que 25 dB, tá? A não ser nessa frequência também de 2000, que não está acontecendo isso. Então, se você quiser interpretar um exame como de um paciente com problema condutivo, ele tem que obedecer esses critérios. Então, o que a gente vai encontrar? Que o paciente com problema condutivo, ele tem bons limiares de condução óssea, sinalizando a ausência de problemas nos mecanismos neurosensoriais. Ele tem o quê? Uma cóclea normal. Um gap aéreo significante, tá? Mas que não excede 70 dB. Por quê? Porque os estímulos com intensidade superior a 60, eles produzem vibração do crânio e já são conduzidos diretamente à cóclea. Por isso que a gente não costuma ter gap maior do que isso num quadro condutivo. Isto, gente, é estatística, tá? Isso não significa que todos os sujeitos vão se comportar dessa maneira. Eu, pessoalmente, já tive paciente condutivo com gap maior que 70. Fez mascaramento, fez tudo que podia fazer e a audiometria dele não se modificava. Então, isto é o que deve acontecer em geral, não é 100% de certeza. Nos condutivos, os limiares alterados na condução aérea, 25 dB ou mais, né, sinalizando que o problema se encontra na orelha externa ou média. Em geral, o índice de reconhecimento de fala é bom ou excelente, os timpanogramas estão alterados e o reflexo acústico está ausente ou em níveis de intensidade elevados. O grau da perda pode variar de leve a moderadamente severo, e nos casos bilaterais a pessoa tende a falar em voz baixa. Por quê? Por conta do efeito de oclusão, né? Então, é comum o paciente falar baixo e é interessante que eu já vi alguns casos de condutivo que fazem uma articulação exagerada. Sabe o que acontece, né? Parece que ele está falando com a boca mais aberta, mais articulada, para diminuir esse efeito de oclusão, para diminuir essa paracusia que ele tem, essa autofonia, né? De estar ouvindo a voz dele dentro da própria cabeça. Então, ele exagera na articulação para diminuir essa sensação. Nesses pacientes, o Weber audiométrico, a gente espera que lateralize para a cóclea para a orelha onde a cóclea se apresenta em melhores condições, ou para a orelha que tem maior componente condutivo. O Bing audiométrico, lembra que eu ensinei que compara o limiar ósseo com o ouvido aberto e com o ouvido fechado, mostra que eles estão iguais, não se modificam quando você mede com a orelha aberta ou com a orelha fechada. As perdas neurosensoriais, elas acometem a cóclea, né, e o nervo auditivo. Em geral, elas acontecem por doenças que acometem as estruturas da orelha interna, por exemplo, a cóclea ou o nervo auditivo, costumam ser irreversíveis e permanentes, podem ser unilaterais, bilaterais, simétricas, assimétricas, flutuantes, progressivas ou súbitas. E tem origem em lesões da cóclea, do oitavo par ou do núcleo coclear, que seria a primeira estação de entrada do sinal no tronco encefálico. O que acontece nelas, em geral, nesses pacientes do ponto de vista do audiograma? Há uma redução dos limiares de condução óssea, então a óssea fica maior do que 15 dB em A, indicando que o nervo, ou que a cóclea ou o nervo coclear estão doentes, né? Aparece um gap aéreo ósseo pequeno, mas não excede 10 dB, vocês estão vendo aqui, ó, acoplada,
GAP de 5, GAP de 10. Limiares alterados na condução aérea, perda maior que 25 dB NA. O índice de reconhecimento de fala nesses casos não dá para a gente prever, porque ele depende do quê? Da época da instalação do problema, da causa do problema, do local que foi afetado e da magnitude da perda, entre outros fatores, né? Esses pacientes costumam ter tanto timpanograma normal como alterado, porque ele pode ter um problema de orelha média associado. Reflexo acústico pode estar ausente quando a perda é de 35 a 40 dB ou maior, né? Presente nos casos em que o limiar aéreo é pouco alterado, pode estar presente nos casos em que a diferença entre o limiar aéreo e o limiar do reflexo acústico contralateral é igual ou menor que 60, que seria a prova do recrutamento de METS, e pode me ajudar a identificar ou suspeitar de problemas de nervo coclear quando eu uso a medida do decay, via reflexo acústico. O grau da perda pode variar de leve a profundo. Nos pacientes com perdas bilaterais, a pessoa tende a falar em voz alta, porque ela perde o feedback acústico-articulatório, né? Então ela aumenta a intensidade da voz para poder se ouvir. O Weber audiométrico costuma lateralizar para a orelha onde a cóclea está em melhor condição, então se eu tiver perdas diferentes, vai para a orelha melhor. E o Bing audiométrico mostra que o limiar de condução óssea absoluta é melhor que o limiar obtido com a condução óssea relativa. As perdas mistas são aquelas que têm envolvimento dos dois sistemas, né, do condutivo e do sistema sensorial, e se caracterizam por perda de via óssea, né, óssea maior que 15, aérea maior que 25 e GAP maior que 10. Né? Então, são 3 aspectos: óssea rebaixada, aérea rebaixada e GAP maior que 10 dB. Parar 2 minutos para a gente gravar e a gente já volta.